Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre laços de repetição, mais especificamente sobre o for in, o for off e o for. Então vamos entender um pouquinho mais como a gente faz para manipular a lista com esses laços de repetição. Bom, o laço for, pessoal, é responsável ali por percorrer os elementos de um array, né? E ele vai percorrer utilizando uma variável auxiliar ali para ser o nosso contador, então de qual a posição do array que eu estou inteirando. Então, a gente já deve ter visto na aula de JavaScript, né, um pouco mais sobre o for, mas só recapitulando, dado que eu tenho um array de alunos ali, né, onde tem o Rafael, o Fernando, o Gabriel e o Jorge, a gente consegue percorrer esse array utilizando aqui uma variável de contador, né, que é o i, começando em zero e indo até o tamanho do nosso array, que é o length aqui, né, pessoal? Então, como eu estou utilizando o menor aqui, então ele vai até o length menos 1 aqui, né? E aí eu vou incrementando esse contador para a gente percorrer o nosso array e printar na tela cada valor ali. Então, aqui o nosso console log sairia o Rafael, Fernanda, Gabriel e Jorge ali no console. Beleza? Então, acho que nenhum segredo até aqui. O próximo que a gente vai ver, pessoal, é o for in, e ele é responsável por percorrer as propriedades de um objeto ali ou de uma lista, né? E como que ela funciona? Então, basicamente, se eu tenho um objeto ali, por exemplo, chamado aluno Rafael, esse objeto ele vai ter uns atributos, né, umas propriedades, que é o ID, o nome, GitHub. E aí, como que eu faço se eu quiser pegar essas propriedades desse objeto? Então, a gente consegue fazer isso utilizando o for in. Então aqui a sintaxe dele é o for, aí eu usei o let aqui para definir uma variável, a variável prop que vai guardar o nome da propriedade e o in aonde eu quero iterar, que é no caso do aluno Rafael. E aí nesse caso aqui do console log ele vai printar ID, name e GitHub, tá pessoal? Então quando eu quiser interagir aqui e pegar as informações dos atributos eu consigo usar o for in. Caso eu queira printar também só os valores, eu posso pegar aqui o aluno Rafael é, com a propriedade específica e eu consigo printar isso daqui, mas a gente vai ver isso na prática para ficar mais claro. Bom, já o laço for off, pessoal, ele é responsável por percorrer ali os valores dos objetos que sejam iterativos, né? Então, a gente está falando de array, estava falando de uma string, então a gente consegue percorrer ali, né, de acordo com o exemplo aqui. Então vamos ver aqui o alunos, né, que a gente usou no primeiro exemplo do for. E aí vejam como fica muito mais simples do que eu ter que ficar manipulando um contador, né, criar uma variável lá i, né, e incrementando ela. Então não preciso do length, não preciso do i, então eu consigo usar o for off de uma forma muito mais simples. Então a gente vai percorrer aqui um array de alunos, né? E aí eu vou setar no aluno aqui o nosso aluno atual e eu consigo dar um console log nele para a gente exibir na tela. Beleza, pessoal? Então a gente viu o for off e o for in. E aí a gente vai ver na prática, na próxima aula, como que funciona cada um deles, fazendo uma integração com uma API de listagem aí do Star Wars. Então, bora para cima que vai ser incrível. Valeu, pessoal!